Agora a gente falar de dois elementos bem importantes também que tem relação principalmente com o throughput. A gente vai falar primeiro do delay, o que é o delay, e a gente vai falar também de latência. Então vamos para lá que eu vou te mostrar qual é a diferença entre latência e delay e onde eles estão relacionados. E é bem importante porque, como eu já falei, tem relação também com o throughput. É hora de a gente falar de latência. Vamos começar pela latência. Qual a relação aí entre latência e delay? Quando a gente fala de latência, tecnicamente falando, eu responderia, se isso cair numa prova, eu responderia que latência é o tempo que o pacote de dados leva para ir do ponto A para o ponto B, ou de um dispositivo A para o dispositivo B, tá cruzando um ou mais dispositivos ou um ou mais segmentos de rede. Então, o tempo que o pacote leva para sair do ponto A para o ponto B, PCA para PCB, é chamado de latência. O que acontece é que, quando a gente fala de fontes que geram a latência, desse tempo, né, que o pacote leva, a gente tem aí, logicamente, a distância entre a origem e o destino, o número de saltos entre a origem e destino, uma rede possivelmente congestionada e entra aí o famoso delay. Aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. As outras acho que são meio óbvias, né? Quando a gente fala de origem e destino, a distância vai implicar porque quanto maior a distância, a latência tende a ser maior. Acho que eu não preciso nem exemplificar em relação a isso. O tempo que o pacote vai demorar para percorrer uma distância que é maior vai ser maior. O número de saltos importa também, e a gente vai falar inclusive o porquê. Teoricamente você pode falar, poxa, mas se a distância é a mesma, né, se a distância de A para B é de 1 km e ele percorreu, esse pacote demorou aí, parecendo eu aí correndo, 10 minutos para correr 1 km, por que ele vai demorar mais para correr o mesmo 1 km se tiver saltos, né? Imagina que você é numa corrida de obstáculos, aí você tem um salto. Já deu para perceber porque ele vai demorar mais, porque você tem um tempo para saltar aquele obstáculo, você demorou um tempo, você perde então tempo em relação ao mesmo trecho que você fez sem salto, sem aquele obstáculo. Então quando a gente fala de saltos aqui, na verdade não é aquele obstáculo não da corrida, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala de salto, eu estou falando de possíveis pontos ou roteadores, equipamentos que esse pacote está passando ao longo desse percurso. Isso gera o que a gente chama de delay, tá? Por isso que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo no delay. Então vocês já perceberam que o delay é um possível causador de latência. E lógico, uma rede congestionada, eu dou o exemplo também das vias lá de uma rodovia congestionada, a nossa latência vai ser maior, o tempo do ponto A para o ponto B vai ser maior. Mas o mais importante aqui eu quero colocar para vocês é o famoso delay. Quando a gente fala de delay, eu tenho que mostrar para vocês que existem alguns tipos de delay. Vamos a eles. Primeiro, você tem que entender que delay ele vai ser gerado, como eu já adiantei aqui, em cada salto que o seu pacote passar, ou seja, cada hop ou cada equipamento que esse pacote cruzar, ele vai gerar um certo delay. Na verdade, existem vários tipos de delay, a gente vai entrar no detalhe aqui, que vai influenciar, no final das contas, na latência, no tempo de transmissão final desse pacote. Então ele fala aqui que o delay é um componente da latência que mede a quantidade de tempo para a transmissão de dados para que o dado seja processado. Então, o delay ele é um componente da latência que mede a quantidade de tempo para a transmissão do dado ser processada. Então, como eu fiz aquela analogia, é o tempo que você demorou para saltar o obstáculo ali na corrida. Esse tempo ele é medido e ele é chamado de delay. Para cada, como de novo repetindo, para cada salto que eu tiver ou para cada equipamento que eu cruzar aí nesse meu caminho, eu vou ter um cálculo de delay. Vamos entrar aqui a fundo os tipos de delay. O delay é bem importante de ser estudado porque não existe só um tipo de delay. Eu já adiantei aqui e muitas vezes a gente acha que um caminho, um segmento congestionado gera sim o delay e acaba já aumentando a latência da transmissão daquele pacote do ponto A para o ponto B. Porém, existem vários tipos de delay que a gente tem que estudar para você entender, inclusive, que não é só a questão do link estar congestionado que pode gerar aí um problema de delay e, consequentemente, uma maior latência na sua transmissão. Eu vou abrir aqui 4 tipos de delay que nós temos que estudar. Então vamos a fundo agora nos tipos de delay. Quando a gente fala de delay, o primeiro tipo que eu quero mostrar para vocês é o Propagation Delay. E o que é isso? É o tempo requerido para um bit, ou o bit seja ele 0 ou 1, cruzar um determinado meio de transmissão. Aqui pode ser uma fibra ótica, pode ser um cabo ou o espectro, quando a gente está falando de redes wireless. Esse tempo que o bit
demora para cruzar esse determinado meio de transmissão, ele é chamado de propagation delay, ou seja, é o delay de propagação. É esse aqui, ó, no nosso desenho, tá vendo, de A a B. Então aí sim, a distância de um para o outro, né, do A para o B vai influenciar, e também o tipo de material que está sendo aqui utilizado vai influenciar. Por exemplo, uma fibra ótica, o delay que uma fibra ótica gera na transmissão de um bit é bem menor do que o delay que um cabo metálico, par metálico, gera dentro de uma transmissão de um bit. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fibra ótica. O próprio nome fala, você tem um núcleo de vidro, na verdade nem é vidro mais, mas depende da fibra. Você tem um núcleo de vidro e o feixe de luz corre aqui dentro na velocidade da luz. Ele é muito mais rápido que um cabo de par trançado, e a gente enviando o mesmo bit na mesma distância, um cabo com a mesma metragem. Se eu enviar um bit dessa ponta do cabo para outra, o tempo para esse bit correr, ou esse pulso elétrico correr nesse cabo, ele é maior do que o feixe de luz que eu estou carregando dentro dessa fibra, porque o delay que a fibra ótica gera é menor que o delay que o cabo de par metálico gera. São meios de transmissão diferentes, feitos de materiais diferentes, com delays diferentes. E o ar é a mesma coisa. O ar, consequentemente, por não ter todo um controle, a gente não tem esse controle que a gente tem dentro de uma fibra ótica ou de um cabo de par metálico, o ar tende a ser pior ainda que os dois. Então o delay que você tem dentro de uma rede wireless tende a ser maior, infinitamente maior, do que uma fibra ótica ou de um cabo de par metálico. O próximo tipo de delay é o delay de transmissão. Então a gente falou de delay de propagação. O delay de transmissão, ele é a quantidade de tempo que um pacote leva para ser transmitido por uma interface. Varia de acordo com o tamanho do pacote e a capacidade de transmissão da interface. Esse é bem interessante, que aqui a gente entra numa particularidade do tipo de equipamento que a gente está falando. Na verdade é transmission delay, né? Uma bagunçada aqui no português e inglês. É o delay de transmissão. Se vocês olharem aqui nesse desenho, eu tenho aqui essa parte aqui chamada de delay de transmissão. Então, basicamente, é o tempo que o pacote leva para atravessar a interface. Então, para o bit sair do sistema operacional, a informação sair do sistema operacional, a informação, como eu já falei para vocês, ela vai mudando de nome, né? Depende de onde ela está dentro do seu computador. Mas quando ela sai da placa de rede, ela é chamada de bit. Pulso elétrico, ele vai ter ali o valor de 0 ou 1, mas dependendo do meio físico que você está usando, numa fibra ótica vai ser um feixe de luz, num cabo par metálico vai ser um pulso elétrico, no espectro vai ser ondas eletromagnéticas. Mas antes de ele ir para esse meio físico, você tem uma interface de rede, que é uma placa, eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês, mas é uma placa que você conecta ao cabo. Eu mostrei os switches para vocês, deixa eu mostrar o switch para vocês aqui. Então, se eu pegar um equipamento como esse aqui, que é um switch, vocês estão vendo aqui? Essa porta, qualquer uma dessas portas. O tempo que esse bit ou esse pulso elétrico demora para sair de dentro desse equipamento, ali dos circuitos elétricos, e chegar até o cabo, a gente chama isso de delay de transmissão. Aqui vai ficar massa. Isso aqui é aula, hein, pessoal? Notem o seguinte. Vocês estão vendo aqui as trilhas, né, onde todos os circuitos estão conectados, tá? A informação é processada aqui no CPU. Ok, quando ela chega aqui na porta, na placa de rede, esse tempo de transmissão dos circuitos aqui de dentro dessa placa para passar por essa porta, sair aqui e entrar neste cabo que está aqui, ó, certo? Olha aqui, ó. Legal? Então vamos imaginar que a transmissão entrou por essa porta aqui, correu aqui, fez o que tinha que ser feito, né? Fez a parte de forward dos frames e o switch encaminhou esse frame para essa porta aqui. Quando essa informação chega aqui do lado de dentro, aqui nessa porta, e vai cruzar essa porta para sair pelo cabo, e a gente chama isso aqui de delay de transmissão. Então é quando ele sai daqui desse circuito e vai para o cabo. Isso é chamado de delay de transmissão. Isso aqui é aula, hein? Desculpa aí, eu nunca vi ninguém fazendo uma aula dessa. Então, agora a gente vai falar sobre o queuing delay, o delay de enfileiramento. O que é esse delay de enfileiramento? Aqui, ó. O delay de enfileiramento é causado pelo enfileiramento de pacotes que não puderam ser transmitidos, ser transmitidos e ficaram numa fila dentro do equipamento.
Isso é bem importante, é outra informação bem importante. Quando vocês vão fazer um dimensionamento de uma rede, muitas vezes você fala, esse switch aqui é muito baratinho, vamos comprar esse mais barato aqui. Você tem que tomar cuidado que alguns equipamentos são mais baratos, mas eles não têm algumas características que talvez sejam bem importantes para a sua rede. Depende, de novo, muito dos requisitos que você vai precisar para aquela rede. Um deles, por exemplo, é essa questão do enfileiramento. Toda interface de um switch, falando de switches, ela tem uma memóriazinha ali que a gente chama de buffer, um buffer para fazer enfileiramento de informações. E para que é isso? No momento de congestionamento, se você manda um pacote muito grande, um frame muito grande dentro do switch, e ele precisa quebrar aquilo em diferentes pedaços para transmitir pelo seu cabo ou pela sua fibra, o pedaço que não conseguiu ser transmitido do pacote fica guardado numa fila. E essa fila é uma chip, como se fosse uma memória dedicada para aquelas portas. Isso é bem importante, porque o pessoal fala que o switch é muito baratinho, vão comprar mais barato, mas eles não têm esse sistema de enfileiramento, quase que não existe. O que vai acontecer com isso? Quando houver um congestionamento, ele não tem lugar para guardar uma informação enfileirada, ele vai dropar o pacote. O frame ali, nesse caso, ele vai dropar a informação. O que é dropar? Vai jogar fora. Você vai começar a perder muita informação, você vai precisar fazer retransmissão, sua rede vai ficar lenta. Outra coisa que a gente usa muito também com essa questão de enfileiramento é quando a gente está falando de QoS, porque a gente não vai falar aqui agora, mas QoS, você pode usar esse enfileiramento para o seu favor. O que é isso? Eu classifico uma determinada informação, então vou ser grosso modo aqui, tá? Mas para ficar bem fácil de vocês entenderem. E falo, olha, esse frame aqui é Netflix. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Lá na frente a gente vai entender mais que a gente está falando de switch camada 2, mas calma, só para vocês entenderem o exemplo. Esse frame aqui é camada 2, esse pacote, perdão, é camada 2. Segura ele aqui na fila, porque eu priorizo voz. Então você vai mandar todo que é Teams, WhatsApp, telefonia, IP, passa. Mas se for Netflix, segura na fila. Depois que todos os pacotes de voz do Teams, do WhatsApp passar, agora pode passar o do Netflix, porque o Netflix foi configurado para não ter prioridade nas filas. De novo, né, o pessoal aí mais técnico, e lá na frente você vai entender o que eu estou falando, é só para exemplificar, porque a gente está falando de um equipamento de camada 2, que vocês vão entender o que é, mas o QoS, basicamente, um dos tipos de QoS é isso. E o enfileiramento ajuda demais nisso, quando você está falando de criação de filas. Mas, de novo, quando você enfileira um pacote, você vai gerar um delay, porque o pacote vai ficar esperando ali para ser enviado. Então, de novo, que o delay ou o delay de enfileiramento é o tempo que o pacote fica ali naquela fila esperando para ser enviado, tá bem? Então depende muito do tamanho do pacote, depende do quão congestionada a sua rede está, mas é o tempo que ele ficou ali naquela fila para ser enviado. É antes de ir para a interface de saída já, tá? Tá vendo esse chipzinho aqui, ó. Depois ele vai para ser transmitido, que também tem um delay de transmissão. É cheio de delay, né? O delay de processamento, esse aqui é meio óbvio, porque como qualquer outro equipamento, o switch, o roteador, ele possui um processador. Eu já mostrei ali para vocês, inclusive, internamente o switch que eu tenho aqui com o processador. Então você tem, por último, o quarto e último tipo de delay, é o delay de processamento. É a quantidade de tempo gasta para um equipamento processar o pacote e decidir para onde ele vai. Lembra quando eu mostrei aqui para vocês? Deixa eu dar um zoom aqui de novo para vocês. Eu tenho aqui o CPU, certo? E o pacote entrou por uma das interfaces aqui, entrou por essa interface, por exemplo, aqui. Ele vai lá para o CPU define, né, baseado lá, tem a tabela, a gente vai falar tudo isso aí mais para frente, mas ele tem a tabela de decisão, que ele vai tomar a decisão, para onde aquele frame deve ir. Vamos dizer que ele entrou aqui pela porta 1 e o switch decidiu que ele tem que ir para a porta 24, baseado no destino daquele frame. Parte dessa decisão é feita aqui no CPU. Este tempo de tomada de decisão, indicar para o frame qual porta que ele vai ter que tomar, que ele vai ter que usar para sair, também gera um delay, é cheio de delay, né? E esse delay é chamado de delay de processamento, tá bem? Então na aula de hoje a gente aprendeu sobre delay e latência, mas é hora de fazer um laboratório, onde a gente vai dentro do laboratório medir de verdade qual é a velocidade do throughput real de transmissão entre um ponto A e o ponto B. Essa transmissão é lógico que está considerando todos esses delays que eu falei para vocês aí, processamento, o delay de propagação e o delay de enfileiramento.